Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins Farias. Me desculpa estar meio enrolado aqui, porque está meio frio aqui hoje, apesar de já ser 24 de julho, né? Aqui em Santa Cruz de Caparibe, amanheceu meio esfriento. São 9 horas e 11 minutos. Eu sou o doutor Antônio Martins Farias, mais uma vez, muito feliz. Quero agradecer muito aos 475 amigos que eu ganhei, né? A nossa meta continua sendo passarmos de 1.000 até o final do ano. Conto com você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva e corra e passe para um amigo, para uma amiga. Deixo também aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, meus amigos e minhas amigas, o título hoje do meu vídeo é A Direita Precisa Se Livrar de Bolsonaro. Porque é o seguinte, Bolsonaro foi um político comum, ele não é nada de extraordinário, intelectualmente muito limitado, né? Livro passa longe dele, então não ameaça ninguém. Ele teve um pouco mais de 464 mil votos, parece que em 2014, né? E se não estou enganado, 400 mil votos. É um coeficiente bom de político mediano do Rio de Janeiro. Sempre foi um político apagado, um político sem a mínima vontade de ser alguma coisa. Mas aí ele pegou antes disso, dizer que o Bolsonaro sempre teve muito ligado à área militar, né? Os militares, o Rio de Janeiro, por ter sido a capital do país, a primeira capital, né, a monarquia, tem uma estrutura militar muito grande, né? Acho que quase toda a força militar está situada no Rio de Janeiro, Marechal Hermes, Urca, aqueles quartéis, né? Ministério da Guerra. Então, e o Bolsonaro sempre foi um militar, ele foi um sindicalista dos militares, né? Bolsonaro não passa disso. Então, e também o voto de Bolsonaro provavelmente é oriundo dos saudosistas da tortura, do golpe militar de 64. Que tem muita gente ainda que acha que o tempo bom era o tempo dos militares. Lê do engano, porque ele nunca abriu um livro, nunca leu e não se lembrou da tortura, do castigo, da crueldade que foi o regime militar, né? Mas isso é para outra oportunidade. Ele sempre teve contra todos. Bolsonaro nunca teve a favor de nada, sempre foi contra tudo. Em 2018, ao candidatar-se a presidente da República, o povo, né, frustrado, decepcionado com o governo do PT, de 2000, principalmente o último governo de Dilma, que foi um desastre, essa vacância, né, essa lacuna política de liderança política, enxergou em Bolsonaro uma salvação, que não é. Lamentavelmente foi uma decepção, né? E por culpa do PT, que insiste, né, naquela ocasião, de manter o Lula candidato. O PT e Lula sabiam que não podiam ser candidato, que Lula não ia ser candidato naquele ano, né? Quer dizer, ele retardou, e aí quando jogaram o Haddad como substituição de Lula, ou poste de Lula, o povo não se empolgou mais, não acreditou mais, portanto, Bolsonaro foi o eleito, né? Isso é muito comum em todo país, né? Todo estado que passa por algum processo, aparece sempre um espertalhão como o salvador da pátria, né? Isso aconteceu na Alemanha, né? Um exemplo do Hitler, nós vemos, ele pegou uma Alemanha destruída pela Primeira Guerra Mundial, pegou uma Alemanha multada, né, penalizada, obrigada, arrasada, né, obrigada a pagar indenizações de 22 bilhões de dólares pela multa que ela foi condenada pela Primeira Guerra Mundial. Então, vem o Hitler com aquele populismo, né, aquela raça pura, aqui eles seriam os melhores, que os alemães seriam os melhores, e começa o Hitler e o povo alemão, mais uma vez, né, deu a chance a esse monstro da humanidade. Da mesma forma, no Brasil, em 2014, 2015, com o fracasso de Dilma, nós saímos, né, rompendo com o Bolsonaro. Aconteceu, por exemplo, no fim de 89, em 89, no fim, o desastre do governo Sarney, né, ainda com os requisitos do desastre do que foi o regime militar. Aparece o quê? Mais um espertalhão, Fernando Collor de Mello, sem a mínima experiência, sem a mínima vocação,
inventa uma proposta, aquela questão dos Marajás, e se coloca como vencedor contra o Lula. Desculpa. Isso é normal. Então, o que aconteceu em 2018 foi isso. O povo frustrado, ninguém aguentava mais o PT, as notícias da Lava Jato desde 2014, né? Os crimes da Lava Jato, né? As falcatruas na Petrobras, o subfaturamento das obras, né? Abreu e Lima, umas 2 gerações morrerão e não teremos lucro de Abreu e Lima pelo preço absurdo, né? Que foi o orçamento daquela refinaria, né? Então, todos os escândalos que não vou aqui entrar em detalhe, porque nós ainda, graças a Deus, nós lembramos dele. Então, vem o Bolsonaro, se apresenta como salvador da pátria. Menos Brasília, mais Brasil, né? Pra Deus, pátria e família, esse slogan lá do fascismo, né? Da Itália, né? Que gerou o Hitler, né? Que toda essa história toda. O Bolsonaro veio com aquela ideia de direita radical, né? E o povo cai na dele. Já teve por cima, não fazia parte do meu vídeo, do meu script aqui, mas ainda teve aquele desastre da facada de Juiz de Fora, né? No dia 6 de novembro, de setembro, né? Que ajudou muito o Bolsonaro a se tornar mais popular, né? E você viu o desastre que foi, né? Então, é preciso que o povo brasileiro e a sociedade brasileira comece a amadurecer politicamente, para que a gente não caia na emoção. Político não é emoção, né? Político é pensamento, é ideia, é você achar caminhos, né? Um candidato a presidente da República, ele tem que mostrar caminhos, mas não é o caminho do vamos, porque governar um país, por mais pequeno que seja, ou complexo como o Brasil, exige muito esforço, exige muito trabalho, exige muita conversa, muito diálogo. E o Bolsonaro já estava errado, ele partia do princípio que ele não tinha diálogo, né? Como ele não teve diálogo com ninguém. Bolsonaro foi um presidente que se isolou em Brasília, botou meia dúzia de pessoas ao lado dele e não quis conversar com o governador, não quis conversar com o prefeito. Isso não pode, ele tem que viver conversando. E o Bolsonaro foi um egoísta, um egocêntrico, um louco, né? E que destruiu o nosso país. Na hora que o povo precisou dele, que foi na pandemia, o que ele fez? Lavo minhas mãos, não tenho nada com isso, não sou coveiro, não quero vacina, não acredito em vacina, as vacinas, né, provoca isso, provoca aquilo, né? Esse é o problema, o grande problema. Bolsonaro perdeu a eleição em 2022 por isso, porque ele não assumiu a tecnologia, ele não assumiu a ciência, né? Não tem como. Eu sei que essa semana eu tive uma discussão com uma amiga minha que ela disse, porque eu tenho um irmão médico e meu irmão não acredita em vacina. Eu falei, eu lamento. Um médico que não acredita em vacina, ele devia não exercer a profissão, porque nós não podemos negar as vacinas, né? A Organização Mundial da Saúde é uma instituição de muita seriedade, a Anvisa é uma instituição séria, que a gente precisa acreditar nas nossas instituições. Se a Anvisa liberou a vacina, não há por que se discutir. Foi passado, foi feito teste, foi comprovadamente, essa vacina não faz mal. É claro que não estou dizendo que sempre tem, se não tivesse risco, não tinha a bula, né? Porque para que serve a bula? A bula serve para indicar as prováveis consequências de qualquer medicamento que você toma, até um antifebril. Se você ler a bula, você desiste, né? Então o Bolsonaro foi um imbecil, né? Um covarde, um desumano, quando ele deixou 700 mil pessoas morrerem à míngua, porque ele se recusou a comprar vacina, se recusou a aceitar o lockdown. Então ele foi um desastre, né? E o que me assusta, o meu vídeo não é falar mal de Bolsonaro, mas fazer uma análise mais global, porque nós hoje temos a esquerda, né? Eu não sei se Lula, a gente não pode, esse conceito de direita e esquerda no Brasil fica muito difícil da gente trabalhar, porque o político brasileiro, ele não tem vergonha na cara. O político brasileiro é quem pagar. O político brasileiro é quem é um jogador de futebol. Ele tá jogando, um jogador de futebol está jogando no Flamengo, está muito bem, a torcida aplaude, ele vai aplaudir no Maracanã, ele recebe
Mas se ele está ganhando 1 milhão, aí o Vasco oferece 1,50 milhão, ele vai. Não, eu sou um profissional. Você vê um exemplo, no time, nós há pouco tempo, um técnico de futebol, ele está do jeito treinando um time, ele manda fazer orçamento, ele manda contratar jogadores, né, faz um esquema anual, o orçamento anual de um clube não é um orçamento comum, né? Aí chega, a CBF convoca para ele ser o técnico da seleção. Ele diz, não, mas eu sou um profissional, não posso perder uma oportunidade dessa. E o prejuízo que ele causou ao clube, indicando jogadores que outro técnico não quererá, porque não faz parte do plano daquele novo técnico. Então, o político brasileiro é assim, ofereceu a ele, ele vai. Não significa que há uma esquerda, porque eu não acredito na questão de esquerda e direita, se a gente trabalhar a esquerda e direita como vem da linha europeia, né, da Inglaterra, dos próprios Estados Unidos, da França. Não dá para a gente comparar a história política brasileira, porque os políticos brasileiros não têm ideologia. Bolsonaro não tem ideologia, assim como nunca teve Paulo Maluf, porque eles estão lá interessados apenas no lado deles, né? Mas, de qualquer forma, o PT, o PSOL, né, PSB já configuraram uma tendência, vamos dizer assim, uma tendência para a esquerda, ou para o centro. Quando o Lula quer estar no centro, ele fica, mas ele fica mais ao lado do PSOL, né? Seria mais a linha do PT. A linha do PT seria o PSOL, né, que é o radicalismo. Aí ele, para ganhar a eleição, ele tem que ser um pouco de direita, aí vai um pouco para o centro, para não ir para a direita, ele fica no centro. Agora, nós não temos hoje na direita ninguém de centro, nem ninguém. Temos o radicalismo de Jair Bolsonaro. E se a gente quiser, porque 2026 é amanhã, gente, né? Hoje nós estamos dia 24 de julho, acabou 2024, eleições municipais, o ano que vem é a eleição para presidente da República, né? E quem são os candidatos que vão substituir Jair Bolsonaro? Nós estamos acéfalos. A direita não tem um líder político no Brasil hoje que você possa apontar como um futuro candidato a presidente da República em 2026 para enfrentar o PT. Ah, você quer que o PT saia? Não, não estou defendendo, não é questão partidária, é você não enxergar um adversário para o PT em 2024, em 2026. Ah, tem o Tarcísio. Gente, Tarcísio não vai, ele pode ser candidato. Eu acho que ele vai deixar o governo de São Paulo e vai se candidatar à presidência da República. Mas ele não vai ganhar. Primeiro que ele não tem penetração no Nordeste. E os estados nordestinos são importantes. Por que o Aécio Neves perdeu para Dilma Rousseff em 2014? Porque ele não veio no Nordeste. Ele esqueceu. O PSDB só foi presidente da República, teve presidente da República, quando ele era forte no Nordeste. Aí esqueceu, as lideranças do Nordeste foram saindo do PSDB. O que resumiu-se o PSDB? A nada. O PSDB é um partido que governou o país por 8 anos, né? Quando tinha bons representantes no Nordeste brasileiro, ele conseguiu. Hoje, quem é o representante do PSDB no Nordeste? Tasso Gereissati no Ceará e somente. Não tem mais ninguém. Somente Tasso Gereissati não vai ganhar os outros 8 estados nordestinos. Então, o que está faltando no Brasil é liderança política, principalmente liderança de direita. E eu vejo a direita com medo de enfrentar Jair Bolsonaro. Gente, Jair Bolsonaro é um político medíocre, não é nada. Jair Bolsonaro, quando ele sair desse holofote, ele é capaz de não se eleger. Se ele quisesse eleger deputado federal no Rio de Janeiro, ele não vai se eleger. Porque ele não tem, o Bolsonaro acha, eu vou decidir. Quem é Bolsonaro para decidir a prefeitura de São Paulo? Você vê o fracasso que vai ser a votação lá do Ramagem no Rio de Janeiro. E é o curral eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, tomara que a direita se encontre após as eleições, ver quando foi o fracasso de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Porque não tem prestígio. Você vê aqui em Recife, tem candidato do PL, mas vai ser uma votação pífia. Agora, eu não vejo uma liderança de direita nesse país para enfrentarmos o PT em 2026. Tarcísio? Não acredito no Tarcísio. Pode ser aquele governador de Minas, pelo amor de Deus, né? Nem sei o nome dele, nem estou lembrando, que ele é tão medíocre que eu não lembro o nome dele. Né? Romeu Zema. Né? Cadê? Eles expulsaram aquele rapaz de um grande grupo empresarial que fundou um partido, né? Acho que é o partido do Zema, né? E tiraram ele, né? Não quiseram.
cara tinha, é ideia radical? É, ele tem ideias radicais? Tem, mas é uma pessoa sensata. Poderia ser ele, mas não tem uma liderança. Isso uma lástima, um erro na política brasileira. Porque isso é consequência de quê? Da aglomeração, cada um, por exemplo, Kassab tem o partido dele. Kassab não está interessado em política. Kassab está interessado em ganhar dinheiro em ministérios e, né, em secretarias de Estado de São Paulo, de Pernambuco, onde tem um senador, um deputado federal de Kassab, está ele lá pedindo uma secretaria, fazendo parte de qualquer governo. Né? Eu não estou criticando Kassab, não, porque ele é um profissional. Agora, qual é a ideologia de Kassab? Zero. Então, Kassab, que podia ser um homem de direita, não é, porque ele não quer o povo, ele não precisa do povo, né? Da mesma forma, o Pacheco em Minas, né? Ele não tem Minas Gerais terra de tantos políticos, né? Ou quem é Rodrigo Pacheco? Uma liderança, sei lá, deixa muita dúvida, ele não se apresenta, é o senador de Minas, parece que quer ser candidato a governador, tomara que seja, mas a gente não tem. A Aécio Neves já morreu, né? Não tem mais. O PSDB morreu. Tem aquele rapaz jovem lá do Rio Grande do Sul, que é do PSDB também, mas muito fraco. Né? A governadora de Pernambuco, ela deve estar doida para ir para o PT, né? Um momento desse, qualquer momento ela vai. Só não vai, ela acho que agora em 2025, 2026, possivelmente ela migrará para o PT, depender da condição de quem será, porque o candidato, o próximo governador de Pernambuco é o João Campos, que é o atual prefeito de Recife e também pré-candidato à prefeitura de Recife. Ele é filho de Eduardo Campos, vai ser o próximo governador. Só não já o foi porque ele não tinha idade exigida pela Constituição, que é 30 anos. Então, como ele completa 30 anos, acho que já completou, o ano que vem ele é o candidato e vai ser o próximo governador de Pernambuco. Isso vai depender muito do PSB e do PT, Humberto Costa, né? Porque Pernambuco é uma liderança apagada, ridícula, que é Humberto Costa, mas ele acaba com o PT, ele destrói o PT, né? As lideranças do PT, para ele se manter no político. Então vai depender muito, o governador de Pernambuco, que é o filho de Eduardo Campos, que é o atual prefeito de Recife, vai depender muito do acordo que ele fará com Humberto Costa, que é senador pelo PT em Pernambuco. Aí talvez dificulte a entrada de Raquel Lira no PT, mas ela é petista, ela apoia mais o presidente Lula. Então, porque essa mistura política não permite mais que lideranças apareçam. E há uma dificuldade muito grande em 2026, que é amanhã, eu já estou trabalhando, porque em política prazo é muito curto, né? Sempre é curto em política. De se discutir quem será o candidato em 2026, porque Bolsonaro não será, porque ele está inelegível e assim ele vai ficará muito enfraquecido com o andar da carruagem dos inquéritos, dos crimes que ele cometeu, que não tem como negar, porque as provas estão os autos, né? Se você tem dúvidas sobre os crimes que Jair Bolsonaro cometeu, é só entrar lá e ler os inquéritos, né, que estão na Procuradoria-Geral da República, no inquérito na Polícia Federal. São crimes, muitas provas, não tem como questionar, né? Além de outros processos que virão. Então, Caiado, não sei, Caiado, um político medíocre lá de Goiás, tá bom, você não tem. Na Bahia, não temos na liderança. No Rio de Janeiro, pior, de São Paulo, não temos liderança. Tarcísio não é de São Paulo, ele foi governador no auge do bolsonarismo. Se Tarcísio de Freitas sair, esse bolsonarismo se desgastar, Tarcísio de Freitas não se elege nem para vereador, porque ele não tem prestígio, ele não tem carisma, ele não é de São Paulo, é um forasteiro, como é o filho de Jair Bolsonaro, que não tem ligação nenhuma com São Paulo, mas é candidato, parece que o terceiro mandato dele como deputado federal de São Paulo, ele nunca vai a São Paulo. Da mesma forma, também a mulher do ex-juiz Sérgio Moro, mora em Curitiba, tem toda a sua vida em Curitiba, mas é deputada federal para São Paulo. Parece que o povo de São Paulo não tem juízo. Então, é essa confusão política que gera o quê? Numa situação degradante da política brasileira. Vamos chegar a uma época, né, em 2026, que não vamos ter candidato da direita para enfrentar o PT, PSOL e o resto. Né? Isso é uma crise que vem, não é uma crise só do Brasil, você vê a questão dos Estados Unidos, né? Nós tínhamos dos democratas, né? O candidato seria a candidata à reeleição, o Joe Biden, mas ele estava totalmente
Não é culpa dele, coitado, é da vida, da realidade. Ele está com um processo de deficiência cognitiva, da propriedade, não é? Então ele devia ter reconhecido que não podia mais ser candidato, mas insistiu. Foi preciso passar aquela vergonha naquele debate desastroso lá com o Trump, que não é também jovem, já está com 78 anos, terminará o governo lá, né, com seus 82, 83, né, provavelmente com os mesmos problemas de Joe Biden. Então é o que? Falta de liderança. Agora apareceu, graças a Deus, parece nos Estados Unidos, ele teve o bom senso, né, o presidente, o candidato democrata teve o bom senso, ou foi convocado a ter bom senso, e desistiu da candidatura e surgiu uma candidatura nova, que é a Kamala Harris, né? Tomara que deseje sucesso aos dois, tanto ao republicano Donald Trump quanto a essa do democrata, embora eu tenha uma opinião pessoal. A escolha do democrata é muito melhor do que a escolha dos republicanos. Tomara que o povo do americano decida quem é a melhor, né? Fica aqui, meu alerta, é a minha preocupação com a falta de lideranças políticas no Brasil. E eu apontei como consequência, provavelmente, como causa, como fator decisivo, a proliferação de partidos políticos. Partidos políticos que não têm, por exemplo, o PL, né? O que tem o PL com o povo? Nada. O Valdemar Costa Neto não tem a mínima preocupação com o povo. Da mesma forma como é o próprio Kassab. Ele não tem preocupação, ele tem preocupação com o partido dele, ele quer sustentar o partido político. Agora, qual é a ideologia do PL? Zero, nenhuma. Politicamente, tanto faz. O PL é quem pagar, ele vai. Da mesma forma, o Kassab está em todos os governos. Onde tem um senador, um deputado, está lá ele apoiando o governador. Quer dizer, ele é oposição a Lula em São Paulo e faz parte do governo de Lula no plano federal. E isso cria vantagens para eles, é muito bom, né? Para os donos dos partidos, como o PL, como foi aquele do padre fake, né? Aquele padre falso de festa junina, do PTB, né? Que criaram lideranças que eles estão interessados, como é o próprio Ciro Gomes, que está perdido, um grande político, né? Um pensamento, uma cabeça maravilhosa, mas o Ciro Gomes se perdeu. Por quê? Porque a ideologia, com fragmentos, de mediocridades, né? Ali ficar numa geração ali no Ceará, o que se resume o Ciro Gomes? É uma pessoa uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa de um discurso maravilhoso, mas que a sociedade não quer mais. Mas não é culpa de Ciro, é culpa de Ciro, mas as atitudes políticas que ele tomou. Ele foi demais para a direita, foi demais para a esquerda, e o povo agora não sabe onde é que Ciro está. Parece que agora virou bolsonarista. Pelo menos é as manchetes dessa semana, exatamente para se enquadrar, para que ele ganhe alguma coisa no Ceará, né? Mas o que está faltando no Brasil é liderança política. Políticos que, como Tancredo Neves, políticos como Ulisses Guimarães, né? como Valdir Pires, que eram políticos que tinham Roberto Magalhães, Antônio Carlos Magalhães, que você pode, Jorge Bornhaus em Santa Catarina, Pedro Simon, né, no Rio Grande do Sul, que você podia discordar deles, mas eles tinham uma ideologia, eles tinham umas ideias, eles tinham um projeto da redemocratização, né? Eu estou falando dessas pessoas que lutaram pela redemocratização, pelas diretas, né? Como Ulisses Guimarães, que ficou conhecido como o senhor diretas, né? E hoje no Brasil nós não temos mais isso, nós não temos nem candidato em 2026 para que possa enfrentar o PT. Não estou aqui, tu quer o PT fora do governo? Não, eu quero eleições, eu quero democracia. Infelizmente, nós não temos quem hoje, né? Hoje, analisando, você dizer, meu Deus, quem vai enfrentar o Lula em 2026? Não tem. Tarcísio de Freitas, sinceramente, não acredito. Nem no próprio Romeu Zema também. Não vejo substância. Né? Primeiro que eles não são de direita, né? Eles têm vocações pessoais. Não tem uma liderança nacional. Lamentavelmente, a situação política do Brasil é muito perigosa. Corremos o risco de rupturas institucionais por falta de liderança política. Ok, gente? Olha, muito obrigado. Até a próxima.